Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrima. Olá, é com muito prazer que a Comunidade Terapêutica Liberdade está dando início a mais um programa Restauração. Esse é o programa que nós preparamos para você como um instrumento de reconstrução da sua vida, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Lembramos sempre que só conseguimos chegar até a sua casa graças aos nossos amigos, nossos patrocinadores, pessoas que se importam com o problema e que buscam ajudar na solução. Trata-se da Nova Casa Armênia, do Supermercado Red, do Grupo Empresarial Ivan Cassaro e do Pascano Bela Vista Materiais para Construção. Lembramos que esse programa foi elaborado, foi pensado para que nós conseguíssemos levar a maneira como é feito o trabalho aqui dentro da comunidade até você. Alguns princípios espirituais, algumas maneiras, algumas coisas básicas que nós fazemos aqui, algumas mudanças que são sugeridas na vida da pessoa e que possibilitam que, se elas coloquem isso na sua vida, coloquem esse novo jeito de viver no dia a dia, ele consiga viver sem usar drogas e consiga viver com qualidade, de uma forma diferente. Está aqui ao meu lado hoje a Simone Perrone, que é a nossa psicóloga, já está com a gente há mais de 4 anos, né, Simone? Isso, Leandro. E tem demonstrado uma motivação enorme. E eu gostaria de dizer, agradecer a você publicamente, Simone, pelo seu empenho, pela maneira como você conduz o seu trabalho. O nosso grupo aqui, para quem não sabe, muitas pessoas gostariam de saber como funciona o tratamento aqui dentro. Ele conta com um médico, que não é um médico psiquiatra, é o Neto Baraúna, ele é um médico clínico, né, que nos ajuda aqui nas coisas comuns que as pessoas têm no dia a dia. A nossa assistente social, os coordenadores, os monitores, um grupo que está envolvido. Eu sempre falo que a característica principal de todas as pessoas que trabalham aqui na comunidade é o envolvimento emocional. Vamos dizer assim, é o amor que eles têm por aqueles que precisam da gente. E você se enquadra muito bem nisso, a gente percebe nas reuniões da manhã, né, Simone? Que funciona como um termômetro. Aquilo que aconteceu no dia anterior, eles trazem na manhã. Essa reunião seria uma mistura daquele tema que nós estamos estudando naquele dia com o sentimento que eles têm. Então eles falam muito sobre o seu atendimento, a maneira como você trata cada um deles. Então tenho que agradecer muito por isso. Obrigada, Leandro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, né? E levar um pouquinho para o pessoal lá de casa a nossa experiência, o nosso trabalho. E como você falou, a importância da gente se envolver emocionalmente, porque é a forma como a gente lida com eles que a gente vai colher também bons resultados, né? Então, eu estou aqui há 4 anos e a forma como eu trabalho com eles, para mim é muito gratificante trabalhar aqui, que eu levanto cada dia para vir aqui com muito prazer, porque eu adoro estar aqui com eles. E eu trabalhar com eles dessa forma, de uma forma carinhosa, de uma forma me envolvendo mesmo com cada um, eu tenho bons resultados com isso, porque é onde eu consigo construir um vínculo com eles, né, e trabalhar e caminhar junto durante o tempo que eles estão aqui, né? Eu gostaria que você falasse para as pessoas, Simone, porque é mais ou menos assim. Se a gente contar, não deve ter uma estatística disso, mas se a gente fosse procurar saber quantas pessoas na população, qual que é a porcentagem de pessoas que procuram o trabalho profissional de um psicólogo, eu acredito que seja pequeno, né? Não são muitas pessoas precisariam, muitas pessoas têm um problema sentimental, emocional, que precisaria de uma terapia, mas muito poucas pessoas procuram um atendimento. Eu gostaria que você falasse, porque muitos veem o psicólogo como um conselheiro, né? Exatamente. Que vai dar conselho. E eu vejo que não é bem assim, então eu gostaria que você explicasse qual que é a forma de atuação do psicólogo, não só aqui dentro da comunidade, mas de uma maneira geral. Então, Leandro, como você falou, ainda é muito pouco o número de pessoas que procuram atendimento psicológico, né? Ainda que hoje em dia aumentou-se bastante,
Eu fico até feliz por isso, porque todo mundo hoje em dia precisa de psicólogo, né? Primeiramente porque a terapia ela serve para um autoconhecimento. Então a pessoa vai buscar uma terapia para ela se autoconhecer. E mesmo porque quem hoje em dia não tem um problema, né, uma situação, um conflito, que não consegue lidar sozinho, então precisa de uma ajuda profissional. Então a terapia ela serve para isso, né, para um autoconhecimento e para ajudar nos conflitos, nos problemas que a pessoa leva ali como queixa, né? E realmente o psicólogo não é um conselheiro, né? O psicólogo eu costumo dizer que nunca dá respostas prontas, né? Embora a pessoa ela vá buscar muitas vezes a terapia querendo isso, uma fórmula mágica ali, né? Isso não existe, né? A gente caminha junto. Eu costumo dizer para o meu paciente que nós vamos caminhar junto, né? Não tenho nada pronto para ele, a gente caminha junto para conseguir buscar caminhos para resolver aquele problema dele, aquele conflito, aquilo que ele está me trazendo como queixa, né? Então eu falo que é uma via de mão dupla, não depende só do paciente, como só não depende de mim. Então a gente vai caminhar junto para buscar uma solução para aquilo que ele está me trazendo, né? Mais ou menos isso que funciona na terapia, né? Exatamente. E infelizmente, por falta de conhecimento, por falta das pessoas conseguirem enxergar de uma maneira mais ampla, quantas e quantas pessoas elas não buscam isso que você acabou de dizer, uma fórmula mágica para resolver os seus problemas. Se a pessoa vai numa igreja, ela vai buscar lá que Deus, ela imagina que ela vai rezar e que Deus vai acabar resolvendo os seus problemas. Se ela vai no médico, ela quer que o médico receite aquele medicamento e que aquilo lá resolva de imediato tudo aquilo que está sentindo. E assim por diante. Tudo a gente acaba querendo num passe de mágica. Inclusive isso se aplica às pessoas que muitas vezes, se a gente parar para conversar com quem está aqui em tratamento, buscando a recuperação do uso de drogas, essa pessoa foi buscar de uma maneira mágica, de uma maneira sintética, a felicidade através das drogas. Só que isso não existe, isso é uma das coisas que a gente tenta colocar para as pessoas aqui dentro da casa. Não existe fórmula mágica. Se a pessoa ela quer, por exemplo, a recuperação, ela vai ter que passar por um período para ela conseguir se desintoxicar e depois seguir alguns procedimentos, evitar pessoas, lugares e coisas, vai ter que conviver com outras pessoas que estão em recuperação, ter toda uma mudança de hábito. Quando ela procura uma terapia, no caso de ir lá buscar a ajuda do psicólogo, é a mesma coisa, não é, Simone? Você pode ajudar, como você disse, você não vai dar uma fórmula mágica para que a pessoa saia de lá do consultório, então ela já está com tudo resolvido. Ela vai ter que fazer coisas. Se a pessoa vai no médico, muitas vezes ela reclama, vamos dizer assim, que ela está obesa e ela gostaria de emagrecer. Nós vamos estar, o nosso médico, ele vai falar muito bem disso aí, né? Até por experiência própria. Mas existem várias coisas, vários procedimentos que a pessoa vai ter que fazer para ela conseguir esse objetivo a longo prazo. Não é simplesmente tomar uma pílula que ela vai emagrecer. Infelizmente, a gente percebe que tem pessoas que acabam se tornando dependentes do medicamento para emagrecer, porque ela não quis fazer o exercício, ela não quis equilibrar a sua alimentação de uma maneira adequada, então ela quis tudo fácil. E entra na zona de conforto, né, Leandro? Por isso que acaba não querendo fazer outro caminho. Ela busca um caminho mais fácil, mas que não é o melhor. Né? E a gente trabalha com isso aqui dentro também, que muitas vezes eles querem respostas fáceis, respostas prontas, e não existe isso, né? Eles têm que buscar mudança de comportamento, mudança de atitude, isso vai depender deles. Né? A gente fala que a gente ajuda, a gente está ali para dar um suporte, mas o maior esforço tem que vir de quem? Deles. Né? Nessas mudanças que a gente acabou de falar agora, né? Sim, o que podemos fazer, o que a gente faz com quem está aqui dentro da casa, o que nós fazemos dentro do grupo que participamos, o que nós fazemos com as famílias, não é, Simone? Porque a gente precisa falar com relação ao tratamento que é feito com as famílias, é orientação. O que a gente pode fazer é pegar aquela experiência que eu tenho de vida, a experiência que a gente tem naquilo que está dando certo e aquilo que não está dando, e passar para as pessoas. Não tem como fazer. No caso das famílias, por exemplo, a Simone vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas muitas vezes a família acredita que é o culpado. Muitas vezes fala que o culpado é o dependente. E muitas vezes fala, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz? Mas existem coisas básicas que ela pode fazer no dia a dia, que a gente vai dando as sugestões, vai falando, e que se ela fizer, com certeza muda. Não é isso? Muda. Mudança de comportamento. Eu acredito que assim, todos nós precisamos, de uma maneira ou de outra, mudar. A cada dia. O nosso trabalho aqui,
eu percebo por mim. A cada dia um aprendizado novo, e é uma via de mão dupla. Aqueles que estão chegando aqui na casa, com as dores que eles vêm trazendo, as dificuldades de lá, eles têm muito para ensinar. Tanto aqueles que continuam aqui dentro, como para nós também, né? Experiências de vida, experiências daquilo que foi uma tentativa que não deu certo na vida, coisas que fizeram e que a gente pode não errar no mesmo lugar. Um ajuda o outro e a gente acaba aprendendo. E eu tenho certeza que isso é o grande segredo da nossa vida, né? É manter a mente aberta e saber que é sempre um eterno aprendizado. Com certeza, né, Leandro? É um eterno aprendizado, porque se eles vêm para cá com uma mente aberta, onde eles vão aprender, né? E a gente fala da partilha que eles têm aqui um com o outro, justamente por isso, porque eles podem aprender um com o outro, né? Pela história de vida, pelos aprendizados, pelas experiências, né? Então, manter a mente aberta é muito importante para que eles possam mesmo ter essa mudança que a gente tanto fala aqui para eles, né? É, porque se a conduta continua a mesma, esse que é o ponto-chave da história. Se a pessoa vem aqui, ela consegue se desintoxicar da droga, ela fica sem, consegue ficar limpo fisicamente, mas o pensamento continua o mesmo, ela continua achando que ela pode continuar levando a vida da mesma forma que levava, ela vai continuar insatisfeita, né? Porque foi a insatisfação que levou ela a buscar droga. Se ela tira a droga, ela vai continuar insatisfeita, então continua aquele vazio. Aquele buraco dentro dela, né? Que vai tampar com o quê? Né? Vai suprir essa dificuldade com o quê? E volta novamente ao uso de drogas. Vão existir coisas que no decorrer desses nossos programas a gente vai continuar repetindo várias e várias vezes. Nós vamos continuar falando sobre determinadas coisas que muitas vezes a pessoa vai falar, puxa vida, vai estar falando sobre isso de novo? Mas existem coisas que é o arroz e feijão da vida. Desde criança a gente se alimenta, a gente precisa do alimento físico. E tem algumas coisas, Simone, que vão precisar ser, a pessoa vai precisar levar a vida fora. Esse tratamento que é feito aqui, esses princípios espirituais básicos que a gente estava falando aqui, até a busca desse autoconhecimento que você falou e a gente precisa enfatizar muito, são coisas que a pessoa vai precisar fazer sempre. Então nós vamos estar repetindo, vamos estar sempre falando sobre isso, que é para gravar, é o efeito conta-gota, a recuperação acontece pelo efeito conta-gota, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, então não é ser repetitivo, mas são coisas essenciais para a nossa vida que vão precisar ser agregadas na nossa personalidade para que a gente possa viver bem. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Reforma ou construção do início ao fim, só nas lojas do Pascani Bela Vista. O Pascani Bela Vista tem tudo para quem vai começar e tudo para quem vai terminar a obra. Tem areia, pedra, madeira, concreto usinado, cimento, tudo da melhor qualidade. Além de caçambas e andames para ficar tudo completo. E ainda as melhores, mais bonitas e resistentes opções em acabamento. Faça uma visita e aproveite. Pascani Bela Vista, as lojas mais queridas da região, fazendo tudo para a sua construção. Red Supermercado. Conforto, maior variedade, qualidade, amplo estacionamento e preço baixo todo dia. Venha para o Red e sinta a diferença. Red, o supermercado da família. Avenida do Café 327, Jaú. Olá, estamos de volta com o programa Restauração. Hoje eu estou aqui com a Simone, a nossa psicóloga. Estamos falando da maneira geral como é feito o tratamento aqui na comunidade. Com certeza, se a gente for abordar um tema específico, esse programa teria que ser muito mais longo. Então hoje a gente está abordando o assunto de uma forma geral. O processo de tratamento que acontece aqui dentro é baseado principalmente nos 12 passos dos grupos anônimos.
Eles foram escritos ainda na década de 30 pelos fundadores de Alcoólicos Anônimos, e com o decorrer dos anos, outros grupos foram se apossando disso, foram tomando conta, utilizando desses princípios para a mudança de muitos outros hábitos. Foram criados os grupos de narcóticos anônimos, os grupos de Al-Anon e Nar-Anon, que são ligados diretamente para a família, de fumantes anônimos, de comedores compulsivos anônimos e tantos outros grupos que usam os mesmos princípios para mudança de vida. E eu tenho certeza absoluta que você que está vendo, se interessar um pouquinho mais por isso, se por um motivo ou por outro existe alguma coisa dentro de você que te desagrada, aquele tipo de coisa, né, Simone, que chega no final do dia e causa um arrependimento. Aí no outro dia faz de novo, né? E arrepende de novo. Coisas que são repetidas na vida, que é feito um dia, depois faz outro. Então, alguma coisa de errado tem, né? Se eu faço uma coisa, me arrependo, depois eu faço de novo, arrependo, seja lá o que for, né? Tem alguma coisa de errado. E a mudança em tudo na nossa vida, ela é possível quando existe o desejo. Então esses 12 passos, eles são, se a gente fosse colocar de uma maneira bem resumida, são ferramentas, são princípios espirituais que possibilitam que a pessoa mude a sua conduta e mude de uma maneira satisfatória, de uma maneira feliz. Eu estou te entrevistando, acho que eu estou falando mais do que você, a palavra tinha que ser sua, né, Silvana? Mas é mais ou menos assim, tudo aquilo que causa desconforto na minha vida é possível de mudar, é passível de mudança. E é verdade, né, Leandro? Só que eu sempre costumo dizer assim, que o primeiro passo para mudar é você identificar, né? Então, como você falou, se a pessoa faz alguma coisa hoje que desagradou, que ela se arrependeu, que ela se sentiu mal, ela tem que se identificar o que aconteceu para ela se sentir dessa forma. Porque senão realmente amanhã ela vai tornar a agir da mesma forma, a fazer de novo, né? Então o primeiro passo é ela identificar, deixa eu tentar ver, né, avaliar o meu dia aí, quais foram as minhas atitudes, quais foram os meus comportamentos, né, e identificar para depois eu começar a agir ir para ação, vamos dizer, né? Então primeiro eu identifico, depois eu passo para ação, e aí tem uma grande chance de ter a mudança, né, se a pessoa tiver a mente aberta, né, Leandro? Porque se ela não conseguir, ela não vai conseguir mudar, né? E o ponto de partida é o desejo da mudança, né? Quando a gente consegue identificar aquilo que incomoda, o ponto de partida é eu desejar mudar, eu querer transformar a minha vida, fazer de uma maneira diferente. Então, vamos usar, a gente está falando, né? Precisa usar um caso concreto, alguma coisa que pode acontecer. Pode ser que no final do dia, você se sinta magoado, está meio triste ali. E você... No nosso caso aqui, nós aconselhamos, né, a sugestão é fazer um inventário escrito mesmo, escrever sobre o seu dia, tudo desde de manhã, a hora que acordou e tudo aquilo que aconteceu durante o dia, que isso torna fácil identificar aquilo que está incomodando. Esse é o 10º passo da nossa programação, fazendo um inventário diário. E vamos dizer que nesse inventário, ou mesmo sem fazer esse inventário, mas você consiga identificar que você está triste porque você foi um pouco agressivo com uma pessoa da sua família, você respondeu mal para aquela pessoa. Então o ponto de partida é o quê? Identificar e querer mudar, ter a ação no outro dia de não fazer de novo. Então qual que é o primeiro passo, né, do nosso programa? É admitirmos, né? A primeira palavra do primeiro passo é admitir. Então eu admito que aquilo ali está me causando desconforto, e muitas vezes essa maneira de eu agir é o quê? Eu faço aquilo lá e no outro dia eu falo assim, não, eu não vou mais responder mal para minha mãe, eu não vou mais gritar com meu filho porque isso me causa um desconforto. Mas está dentro de mim aquilo ali, essa personalidade muitas vezes rude, esse jeito, muitas vezes isso vem da cultura, a maneira que eu fui criado dentro de casa. Meu pai gritava comigo e eu aprendi a gritar com as outras pessoas, né? Não é o meu caso, meu pai não gritava comigo, mas a gente está usando isso aí como um exemplo. Modelo, né, Leandro? É um modelo que a pessoa tem. Então ela se sente impotente diante daquilo, já está encravado na personalidade dela. Então o primeiro passo aqui da nossa programação é admitir a impotência. Admitir a impotência, até essa palavra é meio pesada, né? Eu admito a minha impotência perante aquela determinada situação. Então, eu sei que aquilo lá é forte, eu tenho uma dificuldade, então eu admito. No caso da droga, é fácil da pessoa admitir. Percebe bem como que está indo o nosso assunto. A pessoa, ela sente, isso aí é comum, ela dizer que ela sente remorso porque usou.
Muitas vezes ela gastou o dinheiro do pagamento inteiro, ela pegou aquilo que ela poderia ter dedicado o tempo a ficar com o filho. Então, isso aí causa um remorso, uma culpa enorme. Então, é fácil da pessoa admitir. Outras coisas é mais complicado, né? É mais sutil no comportamento. Mas admitir essa impotência, admitir esse descontrole na droga é fácil. Muitas vezes da personalidade da pessoa é mais complicado. E sabe o que acontece muito também, Leandro? A pessoa chega e fala assim, mas eu sempre fui assim, né? Eu não vou conseguir mudar. Desde que eu me conheço por gente, eu sou assim estourado, eu sou nervoso, né? Eu tenho essa forma meio agressiva de falar. Então a pessoa bate naquela tecla, eu sempre fui assim, como é que eu vou mudar agora? E tem como mudar, desde que a pessoa tenha esse desejo, o né? O desejo de mudar. É o ponto de partida. E o primeiro passo, ele é escrito assim: admitimos que éramos impotentes perante, no nosso caso, a adicção, impotente perante as drogas, e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Agora imagina só, uma personalidade agressiva, uma pessoa que está sempre falando áspero, sempre falando ruim. Isso não causa um descontrole da vida? Com certeza. Com certeza, isso estraga, desmorona com a família, acaba com o casamento. E se perguntar para a pessoa, você queria isso? Você queria acabar com o seu casamento porque você é rude, porque você é grosseiro? Com certeza a pessoa vai falar não. Então ela precisa admitir que a vida se tornou incontrolável, né? Que ela perdeu o controle daquilo lá, para passar para um segundo passo, né? O segundo passo é o quê? É que viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade, nos levar de volta à sanidade. E nós dizemos aqui dentro que a pessoa não precisa ser necessariamente religiosa para praticar um passo desse. O vir acreditar, né, que existe uma força maior que pode dar um apoio, que pode nos ajudar na mudança, é primordial, né? Porque muitas vezes eu quero fazer, eu não consigo, eu tento, né? Eu falo o que eu vou fazer, eu queria mudar, como você disse, né? A pessoa, ela colocou dentro dela que ela não consegue. Não consegue. Né? Se ela colocar dentro dela, da mesma maneira que ela falou que ela não consegue, que ela acreditar que existe algo maior, que ela poderia, que ela conseguiria força para mudar, com certeza dentro dela vai crescer esse ânimo de fazer. Então, o que nós percebemos aqui, o que acontece em relação à droga? A pessoa vem, lá fora ela está acreditando que ela não consegue parar. Por quê? Ela jura de pé junto que ela não vai usar mais, mas no outro dia ela está trocando alguma coisa, então ela acaba perdendo a fé em si própria. É porque a recuperação não é só o parar de usar a droga, né? Então, se ela estiver lá fora só com esse objetivo de amanhã eu não vou usar, e não fizer nenhuma outra mudança interna mesmo, né, Leandro? Não tem como ela parar de usar, né? Ela vai no outro dia, por mais que a gente saiba que eles têm esse desejo de, não, eu não quero mais usar, mas como não tem a mudança mesmo interior, no outro dia eles vão ter a mesma atitude de vai acabar usando. Vai acabar usando. Aí quando a pessoa vem para cá, ela percebe que ela consegue ficar sem. Exatamente. Ela consegue ficar sem a droga. Aí, se ela consegue se conhecer, como a gente estava falando, e ver os outros tipos de atitudes que prejudicam, então no outro dia ela vai começar a fazer diferente, fazer de uma outra forma. É o mesmo princípio que ela utilizou para parar de usar droga, ela utiliza para as mudanças dos defeitos de caráter. E isso serve, né, é esse o intuito do nosso programa, é por isso que a gente quer estar aqui, para dizer que é possível em todos os aspectos a mudança. Muitas vezes nós até colocamos esse nome, né? Eu acho tão criativo, tão bonito, né? Programa Restauração, porque a gente vai usar sempre como um modelo aquilo que é feito no tratamento do usuário de droga, que muitas vezes as pessoas olham, a gente vê esses documentários na TV, aqueles meninos na rua, pessoa mais velha, eles roubando, usando droga a céu aberto, fazendo aquelas coisas que a gente fala, nossa, isso é até o fim, como é que vai mudar uma pessoa dessa? E muda. A gente tem exemplos aqui dentro de coisas extremas, de pessoas que já passaram pela cadeia, estava morando na rua, e que depois de um tempo, nossa, é um prazer, tem gente que estava morando na rua fazia 3 anos, né? Eu não vou falar dele agora, mas eu quero trazer ele aqui do lado para falar com a gente. Ficou 3 anos morando na rua, pedindo comida, tomando chuva. Eu acho que todo mundo imagina o que é morar na rua. Hoje ele está trabalhando numa empresa aqui na cidade, de um dos nossos parceiros, e encarregado da seção onde ele trabalha, casado, com um carrinho na mão. Ele vem passear aqui na comunidade, daquele jeito simples que ele tem de brincar com todo mundo, né? Ele é uma piada ambulante, contando, ele fala do passado de uma maneira assim, né? Enaltecendo o presente que ele está vivendo.
Mas todas essas coisas que a gente está falando, precisou admitir, precisou chorar, né, da dificuldade que estava sentindo, precisou acreditar, precisou entregar, precisou se conhecer para mudar. Ele é um exemplo, né, de que a mudança pode acontecer desde que a pessoa queira, né, Leandro? Em todos os aspectos. Existe um grupo, eu não faço parte, posso falar dele, né, que o nome até assusta. Muitas vezes as pessoas até não entram porta dentro por causa do nome, chama Neuróticos Anônimos. Né? Então as pessoas falam, eu não sou neurótico, mas existem vários graus de neurose, né? E eu acredito que todos nós, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, temos as nossas neuroses. Então quando a gente admite, como a gente começou a falar, né? Admite a nossa dificuldade, a gente busca acreditar num poder maior, a gente faz uma entrega, puxa vida, a mudança acontece. Né? Com certeza acontece, né, Leandro? Como você disse, existem níveis aí, cada um vai ter que identificar a sua dificuldade, né? Onde precisa ser mudado, onde precisa ser melhorado. Eu até às vezes falo assim para eles que às vezes não precisa mudar, mas se conseguir melhorar um pouco, com certeza vai fazer a diferença. Né? Porque às vezes você fala, mas mudar totalmente eu não vou conseguir. Tá, então vamos tentar melhorar. Né? Vamos começar por uma melhora, né? Que só a pessoa conseguindo melhorar, com certeza já vai fazer toda a diferença na vida dele, né? Até porque se a busca da pessoa for a perfeição, de um momento para o outro, ela já querer reparar tudo que fez na vida, ela vai se frustrar. É aos pouquinhos, né, Leandro? Tem que ser aos poucos, porque ninguém, por exemplo, chega aqui na comunidade, chega aqui na casa, porque se embriagou no final de semana, porque foi só um dia. É uma coisa gradativa, que foi evoluindo para o lado negativo, foi piorando a vida dessa pessoa e acabou por chegar num ponto da total dependência. Então a recuperação também, ela não vai acontecer de um minuto para o outro. Se for assim, de um instante para o outro é fogo de palha. É devagar. Assim como a doença é progressiva, a recuperação também é progressiva. Então muitas vezes, se você está ouvindo e você conseguiu identificar alguma coisa que está te incomodando, não adianta querer que de hoje para amanhã você já esteja mudado, mas precisa dar o primeiro passo. Né? Eu falo com orgulho do meu tempo limpo, meu tempo em recuperação. Eu quero falar mais sobre isso, né? Eu estou há quase 16 anos nesse processo de mudança de vida, de evolução, mas ninguém chega a 15 anos sem 15 minutos, 15 horas, 15 dias e assim por diante. Então todo o processo é uma mudança, é uma evolução. Infelizmente, Simone, eu sei que você queria falar mais, a gente vai estar em outros programas, mas a gente já está chegando no finalzinho. Eu espero de coração que tenha sido bom para vocês. Lembrando novamente dos nossos patrocinadores, as pessoas que possibilitam que a gente esteja aqui ao seu lado, que é o Pascano Bela Vista, materiais para construção, o Supermercado Red, o Grupo Empresarial Ivan Cassaro e também a Nova Casa Armênia. Foi muito bom estar ao seu lado. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Amém. Obrigada, Leandro, pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho para o pessoal que está em casa e que possamos estar outras vezes juntos aqui para levar também uma nova mensagem para o pessoal. Obrigada. Com certeza estaremos. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suas